Shalom, shalom a todos. Nós estamos de volta para mais um curso uma aula do curso de Sheva Mitzvot Benor. Até hoje, nós apenas estudamos a introdução às Sheva Mitzvot, o que configuraria uma criação de uma nova religião, como seria a prática de uma nova religião, o traçar de toda a sagrada tradição, desde Adão até o Sinai, a composição de Am Israel, e todo esse trajeto nos trazendo até hoje em dia, para que nós pudéssemos hoje ter uma noção do que seria de fato Avodah Zará, do que seria não só Avodah Zará, as Sheva Mitzvot. Hoje nós estudaremos o tema Avodah Zará. Avodah Zará, que é um dos principais temas que as pessoas em geral gostam de falar, gostam de debater e tem muita repulsa por sempre que se diz esse termo. Porém, as pessoas também desconhecem o que de fato significa Avodah Zará. A primeira de todas as proibições das Sheva Mitzvot Benor é Avodah Zará. E Avodah Zará é a mensagem principal não só do Pacto de Noah, como também do Pacto do Sinai. Ramim Zichronei Livracha, os nossos sábios de abençoada memória, nos dizem que toda a Torá foi dada para afastar o homem da idolatria, da Avodah Zará. A palavra idolatria no português, ela está ligada a uma imagem, a um objeto com o qual a gente idolatra. Porém, no nosso contexto, é importante que vocês todos entendam idolatria conforme nós vamos explicar na sequência, tá ok? Toda e qualquer forma de se prestar um culto a Hashem deve ser feito estritamente conforme ele solicitou. Qualquer culto que nós tentemos prestar a Hashem, a Kadosh Baruch Hu, de que não seja da forma estrita que ele tenha solicitado para nós, isso é um culto estranho. Avodah Zará é, portanto, então, culto estranho. Essa é a tradução literal da palavra. Então, mesmo que uma pessoa esteja servindo a Deus, servindo a Hashem, e ele faça algo que não foi solicitado por Hashem, ele está cometendo Avodah Zará. Então, assim sendo, mesmo uma pessoa que acredite em Hashem, que acredite em sua unicidade, que acredite que ele é um só, que acredite que ele não tem corpo, que ele acredite que ele em todas as coisas, mas no seu serviço ao Criador, ele faz algo que Hashem não determinou, ele está transgredindo diretamente a transgressão de Avodah Zará. Portanto, por exemplo, se restaura o Beit HaMikdash e Hashem não pediu, não sei, para oferecer coelho, e a pessoa vai e oferece coelho no Beit HaMikdash. É um judeu que acredita que Hashem é um só, acredita em sua unicidade, acredita em tudo, e ele vai e oferece um coelho. Por que é errado isso? Se ele está oferecendo para Hashem e só tem um Deus, e ele tem a concepção dele de ser um só Deus, e ele oferece um coelho, por que isso é errado? Porque isso seria idolatria, mesmo sendo para Hashem, porque simplesmente é um pedido que Hashem não solicitou, ou seja, uma Avodah Zará, um culto estranho. Assim sendo, uma pessoa que presta um culto tanto a Hashem, de uma maneira com a qual ele não solicitou, quanto uma pessoa que presta um culto para outra divindade que não seja Hashem, de uma forma solicitada pela divindade, de uma forma que a pessoa invente, essa pessoa está cometendo diretamente Avodah Zará. Repetindo a tradução do termo, é um culto estranho, um culto que não foi solicitado por Hashem, pelo Criador. Porém, uma pessoa, desde judeus quanto um não judeu, que cuida contra o mandamento, que cuida demais
para que não descumpra essa mitzvah de idolatria, ele é chamado de justo entre as nações. Uma pessoa, seja judeu ou não, que resguarde sua neshama, guarde sua alma, com pensamento, desde pensamento a práticas, contra a mitzvah, contra a proibição de avodah zará, ele é chamado de justo entre as nações. Então, para o judaísmo, não somente a criação de um objeto ou prostrar-se a um objeto é considerado avodah zará. A avodah zará, então, para o judaísmo, é qualquer expressão da ideia humana, da mente humana. Qualquer pessoa que crie em seu pensamento uma ideia que não seja solicitada por Hashem, uma ideia de servir a Hashem, mas eu acho que se eu fizer assim, Hashem vai gostar, então eu vou fazer. E uma frase que nós sempre escutamos é: mas eu fiz isso de todo o meu coração. E a pessoa que faz o seu coração, ou isso a gente escuta constantemente. Mas Hashem não vê o nosso coração, Hashem vê o seu coração, mas ele não pediu. Então, se ele não pediu, é idolatria. Avodah zará, mesmo sendo para Hashem. Exatamente, Leandro. O Leandro fez uma pergunta que é o seguinte: uma pessoa que cria um culto monoteísta, que não coloca como Noahide, que não utiliza esse termo como Noahide, e diz que é unicista, unitariano, seja como for, e ele se diz monoteísta, seria avodah zará? Sim, Leandro, seria avodah zará. Porque nós estamos vendo que mesmo uma pessoa que acredita, mesmo um judeu, que seja judeu 100%, que conheça todas as alahot, que conheça todas as mitzvot, seja shomer Shabbat, seja shomer kashrut, seja tudo. Se ele for no Beit HaMikdash e querer oferecer, não sei, Coca-Cola no altar, ao invés de vinho, ele está cometendo uma avodah zará, para você ver como que é complexo isso. Então, um simples detalhe que a Hashem não tenha solicitado, isso é avodah zará. Tá ok? E como nós estudamos semana passada, é proibido a criação de uma religião, de religião diferente. Tá ok? Então, sempre que nós falarmos idolatria, não necessariamente quer dizer um objeto. Não necessariamente quer dizer que existe uma religião diferente da judaica, mas sim que seja uma pessoa que tem uma ideia diferente, ou da criação, ou do Criador, ou da prática de servir ao Criador. Então, uma coisa muito interessante, muitas pessoas já devem ter ouvido falar do livro chamado Moreno Nevuchim, Guia dos Perplexos. Guia dos Perplexos. Guia dos Perplexos ele foi criado pelo seguinte: um dia Rambam Maimônides, ele estava entre as pessoas da sinagoga, entre os sábios, e havia um senhor muito velhinho, e aí ele começou a conversar com esse senhor sobre o Hashem, e ele falou: Hashem é um velho, um idoso, sentado num trono, e ele tem umas barbas longas, e tem as estrelas na sua barba, e descreveu ele isso, e ele de fato acreditava nisso. Então o Rambam, o Maimônides, ele fica perplexo com essa forma de conceber que algumas pessoas dentro do judaísmo ainda tinham. Então ele escreve seu livro, Moreh Nevuchim, o guia, o professor, né, dos perplexos, o guia dos perplexos, para todas as pessoas que ficam perplexas diante a avodah zará. Ok? Nadav e Avihu é uma outra questão, tá ok, Leandro? A gente pode comentar um outro dia, mas não seria necessariamente o culto estranho o caso deles, tá ok? O caso deles é outro caso. Então, Hashem, como começou toda essa idolatria? Como começou a idolatria no mundo? Nós vimos nas nossas primeiras aulas que até a Torre de Babel, tudo ia mais ou menos bem, as pessoas sabiam de Hashem e tudo. Porém, com a Torre de Babel, naquela geração, as pessoas, por meio dos descobrimentos científicos ou da evolução intelectual das pessoas, eles deixaram de acreditar em Hashem e passaram a acreditar que eles mesmos eram divindades. Com esse passo no conhecimento humano, com esse passo em se afastar de Hashem,
eles também passaram, a humanidade passou a atribuir força e poder à criação. Começou a atribuir força ao sol, começou a atribuir força à lua, começou a atribuir força ao céu, ao rio, às montanhas. Por quê? Porque na visão deles, na ótica deles, era algo eterno. Então, pensem vocês, desde que há humanidade, há sol sobre nós. Isso é uma verdade, é um fato indiscutível. Se desde que há humanidade há sol sobre nós, quer dizer, o sol é eterno, porque vem uma geração e vem outra geração, o sol está ali. Então, ele deve ter algum tipo de poder que não é destinado aos seres humanos. Então, ele deve ter um poder. Então, as pessoas passaram a acreditar que o universo tinha poder. E isso não é distante de nós, porque hoje, mesmo em nossa geração, existem bilhões de pessoas que ainda acreditam nessa ideia de que o sol tem uma energia, de que a luz tem uma energia, de que o ar tem uma energia. Isso é comum até em nossa geração. Exatamente, Muculo. O serviço religioso, a prática religiosa, ela deve ser sempre ou embasada na Torá ou em nossos sábios. Se for fora disso, é Avodazará, indiscutivelmente, tá ok? Então, Hashem, ele criou o universo e junto com o universo, ele criou um sistema de execução de suas vontades. O sistema de execução de suas vontades nós chamamos de Melachim. Malachim, perdão. Nós chamamos de Malachim, que são anjos. Um malach é um enviado, literalmente, ok? Então, quando Hashem ele cria os astros, ele cria todo o nosso sistema natural, que nós chamamos de natural, ele também cria sistemas anaturais, sobrenaturais, vamos dizer assim, para a execução da sua vontade. Então, na literatura, na nossa literatura, nós vemos inúmeras vezes, uma pessoa citar um anjo bom, um anjo mau, e assim por diante. Há uma pergunta aqui, deixa eu responder rapidinho. Rejeitar a Torá oral enquadra-se em Avodazará? Sim, porque o pessoal, ao rejeitar a Torá oral, ele está criando um novo tipo de religião. Criar um novo tipo de religião é Avodazará. Okay? Então, Hashem cria um sistema, um novo sistema, o seu sistema, de fazer o mundo funcionar. Então, os nossos sábios dizem que, por exemplo, o vento é um malar, é um anjo, a gravidade é um malar, o calor é um malar, o malar faz as flores brotarem, o malar faz as frutas amadurecerem, o malar traz o inverno, o malar traz o verão, a cada atitude nossa faz um malar. Então, a literatura judaica ela é cheia de explicações, muito cheia de explicações, no que tange o tema malachim, anjos. Porém, ela é categórica em dizer os anjos não têm consciência. O que quer dizer isso? Eles não são seres vivos como nós entendemos vida. Então, ao analisar, por exemplo, os livros dos nossos sábios, Terrilim, seja qual for o livro, o malar, ele sempre aparece, primeiro, executando uma vontade do Criador, e não a sua própria vontade. E em grande parte das vezes, quando ele é feito, quando é uma visão profética de fato, ele aparece como um animal amórfico. Ele não tem uma forma, ele é sem forma. Ele não tem uma característica de espécie. Por exemplo, você vê nas visões do profeta Yehezkel, que existem anjos com olho por dentro, olho por fora, há anjos que têm não sei quantas asas, a Reshmalim, Ofanim, e uma infinidade de tipos e categorias e formas de anjos. Porém, sempre nas visões dos nossos profetas, esses melachim, isso que eles descrevem como sendo a forma do malar, na verdade não é uma forma, mas sim são atributos que a Hashem faz com que o Navi veja em sua visão, para que ele possa também
compreender. Ok? Então, os melachim, os anjos, a forma correta de se compreender os anjos é sendo executadores da vontade divina. Eles, por si só, não podem fazer nada. Por quê? Porque eles são simplesmente, como foi explicado, como é sempre visto, Hayot HaKodesh, como se fossem animais. Porém, devemos compreender como a força que executa a vontade do Criador, e não como um ser inseparado. Ok? Por quê? Existem pessoas como robôs. Como robôs. Exatamente, Tom. São softwares. Softwares sem hardware, para ser mais preciso. São sistemas que executam somente a vontade do Criador. Então, você vê, por exemplo, quando a Hashem fala, vou enviar meu malach, nessas nossas parashot que nós estamos lendo agora, na frente de vocês, e Moshe se recusa. Quer dizer, o malach, ele fez errado, ele vai executar. Ele não vai ponderar. Por quê? Porque ele foi programado para isso. Ok? Então, mesmo as criações mais sublimes do Criador, ou as forças do Criador, não devem ser colocadas como centro da do nosso serviço. Se nós colocarmos, por exemplo, é fato consumado e conhecido que a primavera e o outono são forças do Criador. A Hashem desprende de sua força, de sua vontade, uma ordem que as flores comecem a amadurecer ou que o outono comece a madurar as flores. Os nossos sábios chamam isso de um malar. Determinar que esse malar tem força por si próprio, reconhecer que existe uma força nesse malar, portanto, é Avodah Zará. Mesmo a pessoa sendo judeu ou tendo conhecimento da Torá ou sendo praticante da Torá. Ok? Ou seja, mesmo dentro do judaísmo, mesmo acreditando em Hashem, é comum, é fácil encontrar pessoas que sejam, que pratiquem ou tenham com uma compreensão errônea da divindade. Ok? Assim sendo, o fato de determinar não somente o fato de louvar uma Avodah Zará, de desprender força a uma Avodah Zará, mas também temer uma Avodah Zará, temer algum tipo de força, também é errado. Não só devotar o louvor, ou devotar serviço, ou devotar uma ideia errada sobre a Hashem é errado, não só isso, como também atribuir qualquer tipo de força a qualquer tipo de outra coisa. Superstições, não sei. Quebrou o espelho. Vou ter 7 anos de azar. Ou, por exemplo, acordei de manhã e tinha uma macumba na frente de casa. Eu não vou mexer nisso porque vai que tem alguma força. Quem sabe não tem. Não, quem sabe não tem força. Por brincadeira, mas pode, se tiver na tua frente do carro, mete o bicudo, entendeu? Não tem força. Não tem outra força. A única força que rege o universo, a única força que controla o universo é de Hashem, de Akadosh Baruch Hu. Exatamente. Passar debaixo da escada, deixar chinelo virado, não sei. Existem N formas de servir, de praticar uma Avodah Zará, atribuindo temor a alguma prática. Ok? E aí uma forma muito comum dentro do judaísmo de estar beirando a Avodah Zará, e na minha opinião é a Avodah Zará. Uma pessoa que pega uma fitinha vermelha e amarra no braço e acha que essa fitinha vermelha vai proteger de alguma coisa, ou como nós debatemos esses dias, Rav Alexander e eu estávamos comentando em um dos grupos, tem um escapulário, que é uma prática cristã, ter um escapulário, que é um desenho na frente e desenho atrás. Mas também tem escapulário judaico. Uma pessoa que usa um escapulário desses, mesmo com estrelinha de Davi, maguinha Davi e não sei o quê, que acredite que isso vai protegê-lo de alguma maneira, isso é Avodah Zará. Qualquer pessoa que coloque tzitzit, achando que o tzitzit vai protegê-lo, isso é Avodah Zará. Uma pessoa que acha que a mezuzá estando na porta, a mezuzá vai protegê-lo, isso é Avodah Zará.
Entendem como é seríssimo, é abrangente esse tema de culto, de serviço, de prática de serviço estranho, de idolatria? Deixa eu ver a pergunta. O Demóstenes fez uma pergunta que seria errado comparar o ser humano ao Criador dessa forma. O ser humano e Hashem se comparam na consciência de si mesmo. Somos conscientes de que existimos. Nesse ponto, nós nos aproximamos ao Criador. Ok? Em criar, em derivar pensamentos, em criar coisas novas também um pouco. Ok? Então, dentro do judaísmo e também dentro das leis que são referentes aos Bnei Noach, existe uma proibição categórica contra uma proibição chamada Shituf. Vou escrever aqui, todos têm na apostila, mas eu vou escrever Shtuf. Shtuf seria algo relacionado a Shotaf, um parceiro, um compartilhador. Então, existe a proibição de Shtuf dentro da Sheva Mitzvot Bnei Noach, que é atribuir parceiros ao Criador. Então, a pergunta que as pessoas fazem, existem vídeos de pessoas no YouTube, várias pessoas falam, o cristianismo não é idolatria. Cristianismo é idolatria, sim, porque eles atribuem um brother, um filho, um primo, um sobrinho, uma mãe, uma mulher, seja lá o que for, para o Criador. Se atribui um parceiro ao Criador, isso é shtuf, uma proibição direta, uma transgressão de Avodá Zará. Então, os judeus que querem ser amiguinhos de cristãos e falar, não é Avodá Zará, é Avodá Zará, ponto. Ok? Não gosta, tem que ir com o magrão. O magrão não é filho de Deus. Então, uma pessoa que tem esse tipo de opinião, que o cristianismo não é mais Avodá Zará e tudo, que vai discutir com os nossos sábios, porque eles afirmam categoricamente, Shtuf é uma proibição de Avodá Zará. Ok? Então, dentro das leis de Avodá Zará, de idolatria para o judeu, existe uma ordenação que é de santificar o nome de Hashem. Que seria, por exemplo, uma pessoa ser forçada à idolatria e ela se recusa, isso estou falando dentro das 613 mitzvot. E essa pessoa deve, dentro do judaísmo, se recusar a praticar a idolatria, a cometer pena, se a pessoa falar, ou idolatra ou morre, morre. Não cometa um Hilul Hashem. Ok? Dentro da Sheva Mitzvot Bnei Noach, os nossos sábios eles têm uma dúvida muito séria sobre, e é uma machlokhet, se um Bnei Noach deve ou não entregar a sua vida a cometer Hilul Hashem. Então, a decisão sobre essa mitzvah, sobre essa proibição, é exclusiva para o próprio Bnei Noach. Olha só que legal. Então, uma pessoa que ela não seja judeu e ela fala, e ela está entre a cruz e a espada, isso se fosse cristão, né? Entre a Maguen David e a espada. Então, ele deve optar pela espada. Entendeu? Não, é entre a cruz e a espada, entre a cruz e a espada. Ou você idolatra a cruz ou você morre. Então, morre. É bem isso mesmo. Isso para o judeu. Para o Bnei Noach tem a opção. Ele pode ou não entregar a sua vida em Kedushat Hashem, em santificação do nome de Hashem. Na nossa apostila também, eu estou seguindo a ordem da apostila, tá ok? Quem posteriormente for assistir o vídeo pode estar acompanhando com a apostila. Também há a proibição de se ler livros de metafísica. O que é um livro de metafísica? Um livro que fale do céu, que fale de como é o céu, como é os palácios no céu, como é
o Olam Rabá, como dentro do judaísmo, eu estou falando, tá ok? Ou mesmo fora do judaísmo, um livro de filosofia muito aprofundado, um livro que seja muito abstrato, um livro que mexa muito com a imaginação da pessoa, isso é proibido. Por quê? Porque a pessoa vai acabar esoterismo. Então, o esoterismo seria a idolatria que nós falamos lá atrás já, né? Que seria atribuir força à natureza, ao sol, à lua, entendeu? Ao acaso, ok? Ou seja, outra questão é uma pessoa que atribui parte de uma mentira sendo verdade, isso também é idolatria. Qual é o caso? Então, por exemplo, uma pessoa me pergunta, o cristianismo é idolatria? Eu digo, mas ele tem a Torá, tem a Tanakh, então ele é metade de idolatria. Falando, não, não é metade, é completo. Tá ok? Gnomos, fadas doentes, troll, todo esse tipo de cultura, de teologia também é Avodah Zará. Tá ok, Leandro? Então, atribuir parcialidade em algum tipo de crença também é Avodah Zará. Então, por exemplo, falar, mas aquela igreja ali, eles fazem tudo, eles também guardam Shabat, eles também comem kasher, eles também usam Sidur, eles também faz isso, eles também faz aquilo, faz aquilo, mas eles acreditam no magrão. Se eles acreditam no Yeshu, ou seja lá em quem for, seja lá qual o nome que queira dar para esse personagem, é Avodah Zará. Tá ok? Cabalá esotérica, mesmo caso, Demóstenes. Cabalá esotérica é Avodah Zará. Não tem explicação nenhuma para isso. Entendeu? É o caso que eu estava falando, a pessoa atribui força a cordãozinho vermelho que ele amarrou lá na Kever Rachel, e esse cordãozinho vermelho vai proteger. Vai proteger de quê? Vai proteger de nada, né? Porque pega o cordãozinho vermelho e põe no fogo. Se ele não consegue nem se proteger de se queimar, como ele vai proteger você de um acidente, ou seja lá do que for? Então, vocês percebem que a Avodah Zará, ela está ligada muito com a ignorância humana, com a cabeça dura humana, com a tentativa humana de tomar o controle no quesito religioso. Então, para marcar esse tópico, admitir parcialidade em uma crença como verdade, isso é Avodah Zará também, tá ok? Como os casos que eu citei. Então, agora que nós vimos essa parte, vamos então entender agora sobre como seria o serviço a uma idolatria, o serviço a um ídolo, o serviço a prática de Avodah Zará. A prática de Avodah Zará, ela se caracteriza, em geral, pela similaridade entre as religiões. A similaridade entre as religiões é ter um ser ou absoluto, ou um ser que tenha shotafim, que tenham companheiros, que tenham amigos, outros deuses, seja lá como for, e atribuir poder a isso e servir a essa ideia de alguma maneira. Então, por exemplo, vamos supor que eu crio um ídolo eu pego 2 pedaços de pau, que parece uma pessoa junto, e digo, agora isso seria o meu ídolo, seria a divindade que eu cultuo. E para cultuar essa divindade, eu preciso todo dia acordar de manhã e dar um beijinho nele, assim, e pronto, eu saio de casa, esse é o culto da minha divindade, e pronto. Então, tem pessoas hoje em dia que criam novas religiões. A gente vê nos Estados Unidos mais e mais seitas
em todo lugar existe uma seita nova, existe uma forma de cultuar uma divindade nova e tudo. Então, isso seria uma prática idólatra. A criação do serviço de prática idólatra. Então, na Tanakh, nós temos um ídolo chamado Baal Peor. Quem sabe qual era a forma de idolatrar Baal Peor? Quem sabe? Pode escrever ou pode falar. Lembram-se que após Bilam ter amaldiçoado, não ter conseguido amaldiçoar Israel, teve o caso de que Israel se corrompeu em Baal Peor, exatamente, Yitzhak. Muito bom. Não, Franciele. O sacrifício de crianças eram oferecidos a Moloch, tá, ok? Que é uma outra divindade. O caso do Baal Peor era defecar em frente à estátua ou urinar em frente à estátua. Essa era a forma de praticar o serviço a essa divindade. Então, quando fala que os filhos de Israel erraram em Baal Peor, os nossos sábios eles nos explicam que as moças estavam na feira, aí os judeus passaram, ela ergueu o vestido, o judeu gostou das pernas e entrou para dentro da tenda e teve relações, e entre a relação, elas faziam com que o homem defecasse ou urinasse na frente dela e, consecutivamente, na frente da estátua. E aí, eles cometeram a Avodazará. Então, esse foi o caso de Baal Peor. Então, voltando a falar o Baal Peor, então, a prática idólatra, ela se caracteriza por um sinal. Por um sinal. Então, qual que é o sinal da tua prática idólatra? O sinal da minha prática idólatra é em nome do Hugo. Amém. Tem que terminar tudo em nome do Hugo. Isso é o teu sinal. Então, isso é um sinal de idolatria. Entendeu? Exatamente, Lea. Essas pulseirinhas que eles falam que passam no túmulo não é de Esther, é de Rachel e Mano. Seria prática idólatra, tá ok? Muculo, beijar a Torá e o Sidur. Não, porque quando a gente beija a Torá e o Sidur, a gente não está beijando porque a Torá e o Sidur tem algum poder, mas nós estamos dizendo, Hashem, obrigado por ter me dado isso. Entendeu? Então esse é o sentido, não é que nós atribuímos poder à Torá e ao Sidur, ou louvamos a Torá e ao Sidur. Nós atribuímos ao Criador a respeito, sim. Agradecemos a Ele por ter nos dado, ok? Então, a prática idólatra, ela se caracteriza por um sinal, uma marca, ok? Então, os cultos, eles prometem um sinal. Em todo culto, ele deve prometer um sinal, ele tem que prometer um sinal, porque como seria a forma dele convencer a pessoa de que esse culto é verdade? Então, esse caso de Baal Peor, a prova de que essa divindade era verdade é que a pessoa, ao passar próximo a essa estátua, a esse ídolo, a pessoa soltava o que tinha preso na barriga. Tá ok? Então, essa era a prova de que era válida. Tá ok? Então, essa seria a prova de que essa divindade é válida. Então, outras religiões prometem outras coisas. Vem na minha igreja, ou na minha religião, ou no meu templo, que você vai sentir uma paz que você nunca sentiu. Ou não, vem que você vai sentir um amor que você nunca sentiu. Uma vez, eu conversando com um Mormon, eu já tive a experiência deles tentarem me convencer, e eles diziam o seguinte, no meio da nossa oração, você vai sentir uma coisa que você não pode negar. Então, ok, o que seria uma coisa que você não pode negar? Eu sinto coisa que eu não posso negar assistindo filme com minhas filhas aqui, do Toy Story, eu choro quando eu assisto o filme do Toy Story, Transformer e tudo. Então são coisas que eu não posso negar, eu me emociono. E agora você acha que a pessoa indo num templo não vai se emocionar? Não vai sentir um arrepio, não vai sentir uma dor de barriga, sei lá, não vai passar dor de cabeça? Tem gente que começa a dor de cabeça, passa dor de cabeça, eu me curei naquela igreja, vou para sempre naquela igreja. Ou isso ou aquilo, tá ok? Kabbalah Center, fita vermelha é idolatria, tá ok? É Avodazará, porque você atribui poder
a algo que não tem poder. Atribuir poder a algo que não tem poder é Avodah Zará. Como nós vimos, a ideia, mesmo que a pessoa seja judeu e tenha uma ideia errada sobre manifestar de Hashem, ou sobre aonde Hashem coloca seus melachim, a forma dele atuar é Avodah Zará. Tá ok? Então, esses sinais que são comuns em qualquer crença, por exemplo, vamos pegar outra, você vai no budismo e vai ter uma paz interior, você vai, sei lá, não sei, tantas religiões que a gente tem, como a gente tem mais contato com o cristianismo, a gente acaba citando mais o cristianismo. Porém, isso são coisas que a gente tem contato em qualquer religião, seja ela qual for, tá ok? Também Johei Center, a center japonesa, que você fica lá com a mão e sentindo lá e tudo. É idolatria, vou dar zará. Por quê? Porque não tem. Se porque qual que é a ideia da Johei? A Johei Center, eles falam que todo ser humano é um deus, então você vai passar da sua divindade para outra divindade. Tá, ok? Outra característica disso é a igreja messiânica. Igreja messiânica não é o messiânico, que, entre aspas, judeu messiânico. Existe uma igreja chamada Igreja Messiânica, que é a mesma coisa, criada por um japonês lá e tudo, que eles também acreditam a mesma ideia. Você é um Deus e tudo é Deus, e o anjo é Deus, e tudo é Deus. Exatamente, eles têm um Messias japonês e eles atribuem poder às pessoas. Então, as pessoas são tidas como deuses e que passam poder a outras pessoas, tá ok? Exatamente. Tem uma pergunta do Lucas que eu vou responder posteriormente, tá, Lucas? Mais para frente. Então, vocês entenderam a ideia da concepção de Avodah Zará em tudo. Então, tudo isso que vocês estão perguntando e que você fala, será que isso é? Com certeza vai ser. Tá ok? Por quê? Porque não tem fonte, não tem embasamento na teoria judaica. Então, o filtro dos sonhos, se você atribui poder ao filtro dos sonhos, é Avodah Zará também. Por quê? Você coloca em cima da tua cama para não ter pesadelo? Coloca fogo nele. Se ele não pegar fogo, aí eu acredito, porque ele vai ter poder para se livrar do fogo. Se ele tem poder para se livrar do fogo, aí ele pode ter algum poder para me livrar do meu sonho ruim. Tá ok? Então, basicamente é isso. Então, tudo... Entendem como que é a coisa? Então, você atribui poder a uma coisa que ele pode te causar um bem ou um mal. Ele também deveria causar o bem ou o mal a si mesmo. Entende? Ou seja, vamos lá. Porém, a Avodah Zará, ela só é Avodah Zará cumprida de acordo e com os requisitos da Avodah Zará. Tá ok? Então, o que seria isso? Vou pegar um exemplo. Quando nós vamos fazer Pessah, para cumprir Pessah, no caso do judaísmo, nós temos que esperar chegar Nissan, temos que esperar chegar o dia 14 para o dia 15, para poder parar de comer o Hametz, para poder fazer o CD de Pessah, para poder contar a Haggadah de Pessah, passar uma semana sem comer fermento, fazendo as tefilot de Musaf, fazendo toda a celebração. Isso é cumprir Pessah. Se uma coisa sair errada, não cumpriu. Mesma coisa Shabat. Para que você possa cumprir o Shabat, você tem que saber as melahot, tem que estudar, tem que se resguardar em 100%. Se você não se resguarda em 100%, não resguardou. Mesma coisa o Kriyat Shema. Se você faz o Shema sem a consciência, sem saber o que está falando, sem dispor de emuná no Kriyat Shema, você não cumpriu o Kriyat Shema. Então, nós vemos que para se cumprir uma mitzvah, é necessário kavaná, intenção. De igual maneira, para se descumprir uma mitzvah, Rahamim Zichronei Livrachá também dizem que é necessário intenção. Tá ok?
Então, por exemplo, deixa eu tentar achar um exemplo para isso. Uma pessoa que, por acaso, vamos supor que ali tem uma igreja, um templo do ídolo que nós citamos, do Peor, que o culto com esse Peor, ele é feito como nós falamos, com fazendo as necessidades na frente da estátua. E uma pessoa está passando por ali e não sabe que ali é um templo desse ídolo, e está de noite, ele vai e começa a fazer xixi na parede, porque ele estava apertado, e aí chega duas pessoas e fala, opa, você está prestando prática para o Peor? E a pessoa fala, não, eu não sabia que podia. Ou seja, ele não tinha a kavará, ele não tinha a intenção de cometer essa vodazará. Se essa pessoa, a priori, não tem a intenção, quer dizer, isso não foi a vodazará. Tá ok? Porém, por exemplo, o caso da macumba que eu falei, você acordou de manhã, tem uma macumba na frente da tua casa, não é por desacreditar nesse ídolo que você pode também comer a farofa e comer a galinha e comer tudo. Não pode. Não pode beber a pinga, não pode. Por quê? Porque isso foi a comida é oferecida para uma divindade, é oferecida para um ídolo. Então, pela comida ter sido oferecida a uma divindade, a um ídolo, é proibido. Tá ok? Exatamente, né? Não pode porque foi oferecida. Então, de igual maneira, sobrou hóstia da missa, você não quer comer umas hóstias de você comer com bolachinha? Não, não pode também, entendeu? Então, existe uma proibição demais, grande demais sobre isso. Que é uma coisa que comumente acontece. É errado comprar pão numa padaria onde tem uma estátua bem em cima, assim. Isso é errado. Por quê? Porque o pão da padaria foi oferecido para aquela divindade. Comer o pão dessa padaria é errado. Existem alahot muito fortes contra pão e vinho. São alahot fortíssimas dentro do judaísmo que proíbem tanto um vinho que não seja kasher, ou suco de uva que não seja kasher, exatamente, o suco de uva e o vinho que não é kasher, ou o pão. Por quê? Porque o pão e o vinho eram oferecidos desde as religiões antigas até hoje em dia. Até hoje em dia, você vai numa missa, tem a hóstia, você vai numa igreja, tem o pãozinho da Santa Ceia, você vai sei lá, o pão e o vinho são objetos de culto até hoje em dia. Então, por isso, existe essa séria restrição quanto a isso. Franciele, segundo os Faradim, acender velas que tem os nomes dos santos não há problema, tá ok? Você só não poderia acender uma vela que já foi acesa dentro de um culto idólatra, dentro do Beit HaMikdash, ou para o Shabat, por exemplo. Mas você poderia acender uma vela que foi acesa numa igreja para iluminar a tua casa, porque acabou a energia, isso não teria problema, reaproveitar, tá ok? Não tem problema. Isso para os Faradim, eu não sei como que é essa Halakha para Ashkenazim, tá? Pode usar. Se ela não foi acesa, pode usar, tá ok? É preferível que não, mas se ela não foi acesa, pode. Leandro, as pessoas que benzem plantações, somente se for de uva é o problema. No nosso caso, tá ok? Se é de tomate, não tem problema nenhum. Por quê? Porque não existe uma religião comum ou uma prática religiosa que se ofereça tomate no altar ou que se ofereça pepino no altar, entendeu? Porém, pão e vinho, sim. Pão e vinho é conhecido por N religiões que oferecem em altar pão e vinho. Tá ok? Em geral, coisas industrializadas, pão industrializado é melhor, tá bom? Padaria, se você conhece o padeiro e tudo, é melhor, para falar bem a verdade, se ele for evangélico é melhor, porque ele não tem a estátua. No nosso caso do pão, a estátua é o problema, tá ok? Infelizmente, chegou nesse ponto. Porque existem alahot que dizem se numa mesma cidade tem o padeiro judeu e o padeiro goi,
e o padeiro goi faz o pão melhor do que o judeu, você tem permissão de comprar o pão do goi, tá ok? Então existem alahot que permitem o pão do goi, porém com essas condições, né? Ok? Então, é errado também ter padeiro Benor. Gente, tem o Tiago. Tiago, coloca teu telefone aqui, encomendas de pão com o Tiago para festas. Ok? Então vamos lá. Padeiro pode, melhor ainda. Então vamos lá. Então, enfeitar um ídolo, enfeitar uma divindade, enfeitar uma estátua também é errado. Atribuir força, porque você vai atribuir kavod a essa estátua, ok? Então, viu só o padeiro bom. Então, uma coisa que tem sido oferecido a um ídolo, uma coisa que tenha sido feita para um ídolo, mas que não tenha sido oferecido ainda, pode ser utilizado. Porém, as coisas que tenham sido feitas para um ídolo e dentro de uma igreja ou dentro de um templo não podem ser utilizados, tá ok? Miriam, se uma pessoa for comer na frente de um altar de santos, não deve comer. Se uma pessoa for comer na casa de uma pessoa e ela fizer uma oração agradecendo aquele alimento em nome de, sei lá, do Renato Russo, também não pode, entendeu? Não pode. Seja qual for a religião, se agradeceu antes, ele abençoa aquela comida para divindade, ele decretou que aquela comida é produto para divindade, então é uma comida de Avodazará. Aí o Pedro fez essa pergunta, eu respondi. Tá ok. O ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa e outros tipos de comida que não são chocotone, que é de Natal e tudo. Essas práticas, de verdade, elas não são parte da origem da Vodazará. Então, existe uma questão muito séria dentro que é discutido na Masechet Vodazará no Talmud. O que é a Vodazará? A Vodazará é a prática inicial. Então, como se iniciou esse culto? Esse culto da Astaroth, da Easter, eu não sei como fala em inglês, que o pessoal chama muito, que é o próprio nome de Easter, que em inglês é Páscoa. Ela começou de uma outra maneira, a celebração dela era com relacionamentos sexuais debaixo de uma árvore, e etc, etc, etc. Acabou virando a Páscoa, tá ok? Acabou virando a Páscoa, e a Páscoa hoje é celebrada com ovo de Páscoa. Então, come fora da época. Antes, semanas antes ou semanas depois, não durante. Porque você descaracterizaria a Avodazará. Mesma coisa, chocotone, panetone, quem faz, o Thiago faz o chocotone, o panetone. Na época de Natal, infelizmente não come. Depois do Natal, aí não tem problema nenhum, tá ok? Fora de época, mais barato também. Muito obrigado, Franciele. Adnilson, que você. O Adnilson perguntou: entrar em um templo cristão para comprar uma literatura judaica pode ser considerado avodazará? Não, não seria considerado avodazará, mas também pede pela Sefer, pela internet. Tá ok? Tem várias literaturas aí que você. Não sei que você vai encontrar dentro de uma igreja que você não vai encontrar na internet. Leandro, segundo os nossos sábios, inclusive segundo o Rav Shimon Bar Yochai e outros sábios, a tatuagem, a proibição expressa de fazer tatuagem é expressamente proibido fazer nomes ou idolatria ou símbolos ou imagem de uma Avodazara. Isso é a proibição expressa, tá ok?
Até mesmo o nome de Hashem é Avodazará escrevê-lo como tatuagem, para que vocês saibam. Então, escrever o nome de Hashem, ou escrever o nome de uma Avodazará, ou compra pelo Fala Rabino também, exatamente. E fala que fui eu que indiquei, que recebe desconto. Então, a proibição de fazer tatuagem com Avodazará, com uma idolatria, ou com o nome de uma idolatria, ou com o nome de Hashem, ou com o nome de um anjo, ou com o nome de um ser que seja louvado, isso é a proibição direta que todos os sábios do Talmud concordam, que é a transgressão de tatuagem. Outros tipos de tatuagem, apesar de grande parte dos sábios proibirem, no Talmud não é consenso. Porém, os nossos sábios de nossa geração proíbem todo tipo de tatuagem, tá ok? Exceto, segundo os Faradim, o que as mulheres chamam de maquiagem permanente, isso é permitido, tá ok? Então, vejam só. Uma pessoa pega um tijolo e diz com sua própria boca: a partir de hoje, isso é o meu Deus. Na frente de testemunhas. Isso eu estou falando de um Ben-Noach, tá ok? Se ele pega um tijolo e fala: esse tijolo é o meu Deus, ele está cometendo avodazará. Se ele fizer na presença de alguém, ele é levado a um tribunal e pode ser morto pelo tribunal Ben-Noach. Mesmo que ele pegue um tijolo e fala: isso é meu Deus, e fala: eu estava brincando, já era. Um Ben-Noach não pode declarar com sua boca que ele idolatra qualquer outro tipo de coisa que não seja Hashem. E vejam só vocês, mesmo que essa coisa seja uma só. Se essa coisa é uma só, um tijolo, um Deus, um passarinho, um anjo, o sol, uma força sobrenatural, isso é de igual maneira avodazará, mesmo que seja um. Tá ok? Não precisa idolatrar 3, 4, 5 tijolos para que seja considerado idolatria. Muitas divindades. Qualquer pessoa que imite uma prática idólatra, comumente conhecida, também é considerada culpada. Ok? Uma pessoa que de qualquer maneira honre uma imagem, uma estátua, por exemplo, chegue na frente de uma estátua que é de Iemanjá, lá em Florianópolis, foi tirar as férias de Florianópolis, chega, tem a estátua de Iemanjá, olha que bonita, deixa eu ir lá perto ver. Vai lá perto, tira foto e tudo. Isso é avodazará. Ah, é ano novo, vou pular 3 ondinhas para dar sorte. Também é avodazará. É uma prática comumente idólatra que é executada em nossa geração. Ok? Até mesmo se você se machucar na frente de uma estátua, machucou o pé, entrou um espinho no pé, achou R$ 50, não pode se curvar para a estátua. Há que virar de costa, e aí de costa você pode, muito categoricamente, desprezando a estátua, desprezando a imagem, fazer isso. Ok? O Islã, segundo muitos sábios, inclusive segundo o Rambam Maimônides, não é idolatria, tá ok? Eles seguem Shiva Mitzvot e seguem um falso profeta. É um outro caso, o Islã, porque eles seguiriam um falso profeta, porém, eles acreditam que Hashem, que Hashem não, que Allah, ele é que Allah não tem força, não tem forma, não tem isso, não tem aquilo. Então, eles têm um falso profeta que os desencaminhou, tá ok? Exatamente, Alex. Tirar foto no Cristo Redentor também. Você está honrando uma estátua, honrando uma divindade. Tá ok?
Outra coisa que é errado, uma pessoa na Itália, na Europa tem muito isso, no Brasil tem menos, que são fontes de água em formato de estátua. A pessoa é proibida a beijar essa estátua para beber água, tentar pôr a boca na água, tá ok? Isso é proibido. Porém, ela pode pegar a água dessa estátua e beber em uma garrafa, em outra forma. Isso descaracterizaria o culto. Jones, é idolatria ir a uma exposição de arte onde figuras humanas são representadas de forma idêntica? Depende, tá ok? Depende. Se ele foi representado para ser objeto de idolatria, é errado. Se ele foi feito para representar ser arte mesmo, não tem problema nenhum, tá ok? Brava, Evandro Brava. Se você é convidado a uma celebração em uma igreja por um parente próximo, eu sou convertido, minha família não é cristã, não é judia, eu não fui no casamento do meu irmão, tá ok? Então essa é a resposta que eu também dou. Já fui antes de estar religioso, porém depois de fazer a conversão e estar religioso, não fui mais. Então essa é a prática correta. Não ir, tanto que eu não fui no do meu próprio irmão. Então é errado também contratar uma pessoa para se fazer para si uma estátua ou deixar que façam uma estátua, um culto idólatra dentro da sua própria casa. Isso também é errado, ok? Fazer figuras que lembrem ídolos, fazer imagens que lembrem ídolos, fazer objetos que remetam a um ídolo, também é errado. Liora, a gente já vai ler isso, tá ok? Ela perguntou sobre a estátua, já vamos falar disso. Então, anéis que tenham cruz, símbolos de cruz em objetos, símbolos mesmo que sejam pequenos, pequenininhos. Então, por exemplo, não sei, deixa eu pegar, eu nem sei se eu tenho um exemplo aqui. Canivete suíço. Canivete suíço é um canivete ou uma bolsa suíça. Quem tem canivete suíço, bolsa suíça, quem não sabe o que é, ele tem um mais, que é a bandeira da Suíça. É um sinal de cruz aquilo, tá ok? Então, aquilo, por exemplo, seria proibido também ter um objeto daquele. Ter um objeto que tenha sinais de cruz, sinais de tudo. Então, aqui em Israel, deixa eu mostrar para vocês como se faz o sinal de mais. Tá ok? Camisa do Vasco, sem chance. Sem chance. Avodazará. Ok? Igualzinho do Corinthians. Enquanto no Brasil se faz... Deixa eu pegar aqui para ver minha câmera para ver se está mostrando certinho. O sinal de mais com o corte no meio. Aqui em Israel, o sinal de mais nas escolas é feito assim. Por quê? Para não cortar no meio. Vai que você corta um pouquinho para cima e aí sai uma cruz. É um sinal de avodazará. Então não se faz. É feito assim. Tá ok? Eu descobri isso essa semana também. Foi meu rabino estava dando um shiur exatamente sobre esse tema. Exatamente sobre esse tema. E ele estava explicando sobre isso. Eu não sabia sobre isso também. E acabou sendo bem casado com o nosso tema. Então, tudo e qualquer coisa que você tenha um sinalzinho de cruz, que tenha um mais, tenha isso, elimina. Tem que eliminar. Então, ele contou até uma história que aconteceu com o Rav Ovadia Yosef Zichron Libraha, está aqui atrás, que ele, em uma determinada época, estava tendo um problema de vista muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí ele chamou um rabino, eu esqueci o nome, conhecido por identificar aonde estava o problema
Lendo Mezuzá, ele abre a Mezuzá, lia a Mezuzá, falou, teu problema está em tal lugar, está em tal lugar. Então, esse rabino ainda tinha essa prática. Então, ele chegou no escritório do Rav Ovadia Yosef e abriu a Mezuzá do Rav Ovadia Yosef e falou assim, olha, aqui tem um problema de avodá zará no teu escritório. E os alunos do Rav Ovadia Yosef falou, mas como pode? Impossível isso. O escritório do Rav Ovadia Yosef tem um problema de avodá zará. Vamos procurar. E procuraram. E aí, como ele viu que estava tudo demorando e o rabino estava com pressa também, falou assim, olha, tá na gaveta ali, abre a gaveta que vocês vão achar ali o problema da Avodah Zará. Abriram a gaveta, tinha uma medalha de ouro que o Rav Ovadia Yosef havia recebido de presente do rei da Espanha numa visita que ele havia feito. E nessa medalha tinha lá pequenininho um sinalzinho de cruz. Porque os espanhóis são cristãos, é da tradição deles ter a cruz e tudo. No brasão deles tem a cruz. E aí o que eles fizeram? Como eles não poderiam eliminar, desfazer dessa moeda que era um presente político, né? Para o Rav Ovadia Yosef, o que eles fizeram? Eles foram lá e rasuraram e depois disso guardaram a moeda e tudo voltou a estar tudo bem com o Rav Ovadia Yosef. Pedro, a gente falamos do sinal de mais aqui, né? Mas foi só um exemplo, tá ok? No caso, se você usa o sinal de mais, vai ter que usar o sinal de mais, não tem problema nenhum. A gente está falando aqui de Israel. Em Israel é costume trocar o símbolo, tá ok? Aí no Brasil é normal, não tem problema nenhum. Yochai, torcer para um time pode ser Avodah Zará? Depende muito da sua devoção no que você torce, entendeu? A sua devoção. O que você devota a esse time. Okay? Isso seria Avodah Zará. Como a gente falou também, usar a camiseta ou algum símbolo brasão dos times que tenham símbolos cristãos. O Vasco da Gama, o Português, se não me engano, tem. Eu sou péssimo para o time de futebol. Corinthians, no brasão, tem uma cruz, se não me engano, tem algo assim. Eu posso estar errado, tá? Porque eu sou muito desligado de futebol. Enfim, usar os símbolos, aí sim seria errado no caso do judeu. Tá ok? Porém, foi feita uma pergunta sobre ter estátuas em casa. Então, ter estátuas em casa é permitido se a estátua não estiver inteira. Ou seja, é um busto, é uma pessoa que está com a mão assim, tampa uma orelha. Fotos, sempre, se vocês observarem fotos dos sábios, sempre estão um pouco de lado. Para quê? Para não aparecer o rosto inteiro. Uma orelha não aparece, o nariz não aparece, sei lá, um braço não aparece na foto. Nunca você vai achar uma foto de um rabino na casa de outra pessoa de corpo inteiro, porque isso poderia ser caracterizado a Avodah Zará. Pode usar, Alex. Se você tem uma peça de ouro, pode mandar desfazer e fazer outra sem problema nenhum, tá ok? Desqualifica essa Avodah Zará. Então, o que acontecia muito com os judeus Anusim do passado, hoje em dia a gente um dia pode discutir sobre isso, mas os verdadeiros Anusim, não os Anusim, os Anusim do passado, os judeus que se fantasiavam de cristãos e tinham que ter estátuas em casa, eles rompiam uma orelha da estátua, rompiam um pedaço da roupa, de algo da mão, para que isso desqualificasse a idolatria. Tá ok? Então, desqualificando a idolatria, ela não é mais idolatria. Então, ela podia ficar em casa e não seria caracterizada de idolatria, no caso dos judeus. De uma maneira, a Salahá se reflete para os Benhor. Então, assim sendo, a pergunta da estátua ficou clara. Tá ok? Então, é permitido também
Ter estátuas de árvores, de animais domésticos, estátuas de, sei lá, de casas, objetos de dentro da casa, de flor, deixa eu ver o que mais que sempre tem. Na casa da avó, né, que tem um monte de bichinho, pode ter. O que não pode ter? Não pode ter o elefantinho virado para a porta, não pode ter o dragãozinho que dá sorte, não pode ter aquelas pedrinhas aquelas pedrinhas coloridinhas que é para energizar o ambiente. Isso é errado, ok? Quando nós nos deparamos com uma estátua em tamanho natural, não devemos fixar nossos olhos nela. Não devemos observar essa estátua, não devemos fitar ou nos aproximar. Essa estátua deve se passar longe quando a estátua é de tamanho natural, tamanho de uma pessoa humana, ok? Então, existem várias formas comuns de porta-retrato sem problema nenhum, mesmo fotos de família, de tzadikim, do pai que já faleceu, de mãe que faleceu, não tem problema nenhum, tá ok? Ramsa. Tiago, observando o que a gente havia comentado, nós temos objetos dentro de casa, nós temos quadrinhos, quadro com terrilim, tem várias coisas. O que não pode é tornar isso uma segular. Não pode tornar isso como se fosse um amuleto. Ter um amuleto, isso é Avodazará. Tá ok? Então, existem 3 tipos de objetos e formas idólatras muito comuns no Brasil, no Ocidente. Que seria o dragão, que é uma derivação da serpente de Bereshit, tá ok? Temos também a imagem de um homem com a palma estendida, ou alguma coisa que defina a palma de um homem aberta. Isso a gente vê muito em igreja católica, lá todos os santos, geralmente eles têm a palma voltada para cima, ou a mão estendida, em símbolo de recebimento ou de abençoar. Então isso também, esse tipo de estátua, mesmo em miniatura, dentro de casa, mesmo que não seja de um santo, é errado. Ou estátuas de mulher amamentando filho, mesmo que não seja de Maria, também é errado, porque é uma figura comumente idólatra, tá ok? Conhecida, essa é a minha função, a gente fala, propagada a ideia de que isso é idolatria, então também é proibido, tá bem? Então, nós chegamos aqui à conclusão de metade do nosso shiur sobre a Avodazará, ok? Nós vamos seguir nas próximas aulas. Nas próximas aulas vamos tratar do falso profeta, do convencer a pessoa à idolatria e temas como esse. Então, eu sou muito categórico em dizer, em afirmar, isso sempre digo, do perigo que é quando nós, de alguma maneira, atribuímos a uma outra religião que não seja judaica algum tipo de poder ou importância. Então, quando nós falamos, todas as religiões têm um pouco de Deus, todos servem a Deus, todos amam a Deus, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, mas nem todo mundo serve a Deus. Então, não, nesse caso, não dá para ser politicamente correto, eu não sou politicamente correto, nesse caso principalmente, porque não se pode, de nenhuma maneira, igualar a revelação do Sinai a qualquer outro tipo de revelação. Quando você compactua sendo amigo da religião de outra pessoa, você diz, a minha Torá não é tão verdade assim, por isso eu estou abrindo uma exceção. Ok? Então, tem que se manter afastado da religião. E aí a gente volta a dizer um ponto que nós estamos martelando muito e tentando repassar, nós não somos contra as pessoas das outras religiões, tá ok? Ao que nós somos contra? As ideias das outras religiões. Contra as ideias, aí nós somos contra. Contra as pessoas, não, tá ok?
Então, quando formos debater, lembre-se, nós não debatemos com a pessoa, nós debatemos contra a ideia. O judaísmo não é contra as pessoas que praticam idolatria, não é contra, não sei, tem tantos nomes aí que a gente pode citar no Brasil. Não sei quem é o PRB. Não sei, pega um líder, sei lá, o Papa. Não sou contra o Papa. Eu não sei o nome, o Francisco, acho que é o nome dele. Eu não sou contra o Papa. Eu sou contra a ideia dele. Se ele amanhã falar assim, eu me arrependo, como a gente vê pessoas fazendo hoje em dia, eu me arrependo, tudo que eu acredito que eu ensinei é mentira, agora eu acredito no judaísmo, o judaísmo para mim é verdade e eu quero ser judeu. Naquele dia, o nosso comportamento vai mudar, porque a ideia da pessoa mudou. Entendem? Então, isso é muito importante para todos vocês. Eu queria que vocês tivessem essa ideia de que quando a pessoa abandona a Vodazara dela, ela abandonou e pronto. Entende? Não importa se é uma semana, não importa se é um mês, não importa se é um ano. Se as pessoas estão hoje buscando comunidades de vocês, se as pessoas estão buscando a amizade de vocês, tem que dar o primeiro voto de confiança. Tem que dar. Ok? Então a pessoa buscou vocês, buscou a comunidade de vocês. Eu acho que eu me arrependi da minha antiga religião, eu quero aprender de judaísmo com você. Pergunta simples, como que tá? Você acredita no cara? Você acredita nisso? Se você era budista, você acredita no Buda ainda? Se a pessoa era muçulmana, você ainda acredita no Maomé? Se a pessoa era cristã, você ainda acredita no Yeshu? Se a pessoa era, sei lá, pergunta. Uma pergunta simples. Ela falou, não acredito mais. Aí dá o voto de confiança e segue em frente. Tá ok? Então, a gente tem que ter muito essa consciência. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu tenho visto muitas das comunidades que ainda rejeitam pessoas que estão no mesmo trajeto, estão no mesmo caminho. Entende? As comunidades elas têm que ser o inverso do que nós não gostamos. Então, se a gente chega numa sinagoga e a sinagoga está de porta fechada, e a gente fala, poxa vida, por que a sinagoga é de porta fechada? E aí a pessoa vem procurar a tua comunidade e você não recebe, então você está fazendo a mesma coisa. Então, entende? A gente tem que mudar a concepção, mudar a ideia. Receber as pessoas bem, desde que a ideia das pessoas esteja bem. Se a pessoa tem uma mente sadia, mesmo que a pessoa faça errado, mesmo que a pessoa está aprendendo, a pessoa tem que abrir as portas e receber e ensinar, tá ok? E assim deve ser feito. Eu vou concluir o shiur, mas eu vou ficar online para responder mais perguntas, tá ok? Então, aqui nós concluímos o shiur de hoje, de Shiva Mitzvot Bnei Noach. Nos vemos na semana que vem.